dar início a essa atividade agradecendo à professora Tamara Egler, que é pesquisadora do Instituto de Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nossa parceira de longa data. A professora Tamara Egler é arquiteta e urbanista formada pela FAUSP e atua na área de planejamento urbano e regional há muitos anos, orienta teses de mestrado e doutorado e é líder da rede de pesquisa, rede de políticas públicas, a RPP, em que os grupos de pesquisa aqui da FAO Mackenzie... Gente, vamos tentar fazer um pouco de silêncio? Os grupos de pesquisa aqui da FAO Mackenzie tem 3 grupos hoje aliados. O grupo da professora Nádia Somec, o grupo da professora Eunice Abascal e o meu grupo de pesquisa. Periodicamente, a professora Tamara Egler faz eventos, seminários para a gente discutir as pesquisas, fazer balanços de pesquisas, e, normalmente, a gente faz publicações em formato de livro. Gente, dá para fazer um pouco de silêncio? Então, este livro aqui é resultado de um seminário que aconteceu em final de meados de 2018, né, o seminário, e a publicação aconteceu em final de 2018. A publicação chama-se Política e Espaço em Crise, e, nesta publicação especial, nós tivemos a participação de 2 doutorandos do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, a professora Viviane, que, na época, estava terminando o seu doutorado, e hoje ela já é doutora, ela publicou o resultado da pesquisa dela, e o professor Afonso Castro, que publicou o resultado também de uma pesquisa que ele realizou em conjunto com a professora Ivana Bedendo, com o Instituto pour la Ville en Mouvement, que é o Instituto Cidade em Movimento, que está aqui na FAO Mackenzie. Então, eu vou passar a palavra para a professora Tamara Egler, que vai apresentar o livro, vai discutir um pouquinho a rede, e, na sequência, a Viviane e o Afonso vão apresentar suas reflexões, e depois a Eunice e a professora Nádia vão fazer um debate, fazer algumas questões aqui para a gente discutir. A ideia é que a gente consiga, convidei a professora Vólia, a professora Bel, o professor José Geraldo, que é o coordenador do programa agora, o professor Mauro, que a gente consiga integrar mais alunos e professores à rede de políticas públicas que a professora Tamara lidera no Rio de Janeiro, que é também uma plataforma digital. E isso é importante porque a gente pode fazer um trabalho de dar mais visibilidade às nossas pesquisas nessa plataforma digital. Tá? Tamara, muito obrigada por sua presença e vou passar a palavra. Boa tarde a todos. Agradeço a minha apresentação. E é com satisfação que eu estou aqui com vocês. Por quê? Porque já fazem quase 10 anos que nós temos essa parceria, e esse é mais um livro que é produto desse trabalho que foi produzido em rede. Então, isso, para nós, é muito importante. Mas por que é importante? Porque a rede de políticas públicas, ela tem o sentido da ação da rede de políticas públicas é unificar pesquisadores em torno do objeto espaço. Isso quer dizer que acreditamos na multidisciplinaridade para entender o processo espacial. Essa multidisciplinaridade deve ser lida em torno dos arquitetos, da história, da geografia, da sociologia, da economia, que são diferentes disciplinas que constituem, né, uma forma de pensar o processo espacial. Por que isso é muito importante? Porque, na atualidade, as disciplinas elas estão separadas por economia, separada de sociologia, de história, e nós acreditamos que os estudos espaciais, eles, obrigatoriamente, exigem uma análise multidisciplinar e formam um campo.
Um campo, uma forma de pensar, de fazer e de ser compartilhada. Por isso que esse livro, ele tem esse sentido de unir diferentes abordagens do processo espacial. E diferentes abordagens do processo espacial no contexto da política e da crise no nosso país. Eu acho que é isso que move o nosso pensamento na contemporaneidade, porque consideramos que o espaço ele não está separado da política nacional. E é esse o desafio do livro, de fazer uma leitura de como essas diferentes disciplinas elas se constituem uma totalidade analítica para compreender o processo de produção do espaço no contexto da crise do Brasil. Então, ele tem esse sentido. Por que isso é importante? É importante porque nós, arquitetos, né, sempre valorizamos o processo de produção do espaço construído e do espaço econômico também, muitas vezes. Mas, eu penso, e da legislação urbana, do plano diretor. O contexto da crise nos obriga a ir além disso. Porque nós estamos diante de uma situação econômica e política em que as decisões que são tomadas no nível que é nacional, elas vão incidir diretamente sobre o processo de produção do espaço nas cidades. Então, esse é o desafio proposto nesse livro, e é com alegria que nós fizemos esse encontro, como a Angélica já mencionou, nós fizemos esse encontro fazem 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né? E o ano passado inteiro nós produzimos o livro, e hoje é com alegria que trazemos para vocês os resultados desse trabalho. Então, o livro, veja bem, política, ela me deu 3 minutos. Cuidado, não fale. Aí foi, eu achava que era 3 minutos, aí eu falei, ela vai me pedir 3 minutos. Aquele problema a gente não pode falar, tá bom. Então, o livro, como eu dizia, o livro ele é todo multidisciplinar e é muito interessante conversar com geógrafos, com os economistas, né? E isso, para mim, é um desafio. Porque, muitas vezes, inclusive, tem clivagens. Os economistas se acham mais, os geógrafos se acham mais, os arquitetos querem resolver tudo. Então, não é uma coisa muito fácil fazer essa interlocução. Mas esse é o desafio do livro, né? E esse é o meu desafio, como pesquisadora, de fazer essa articulação e mostrar que o espaço é produto das diferentes disciplinas. Não é uma ou outra disciplina, mas são todas elas. Então, vamos ver como é que a gente estruturou o livro. O livro está estruturado em 4 eixos. Um primeiro eixo... Não sei, vocês querem ver no PowerPoint? Não, eu estou falando, né? É melhor. Tá bom assim? Então, tá. Então, eu também quero falar um pouquinho da minha condição de pesquisadora. Depois que surgiu a internet, eu comecei a estudar o efeito na internet sobre o processo espacial. Mais de 20 anos que eu estudo isso. Então, o primeiro capítulo, a primeira parte, o primeiro eixo, são 4 eixos. O primeiro é sobre tecnologia, o segundo é sobre economia, o terceiro é sobre cultura e o quarto é sobre cidades. Né? São 4 eixos. O primeiro eixo tem 3 artigos. Tem um artigo no qual eu mesma me debruço sobre a articulação dos atores no processo de produção do golpe no Brasil. Nós identificamos os atores e nós produzimos redes para mostrar como é que se articulam em diferentes funções.
São diferentes funções do golpe. A gente não pode mais pensar o processo de produção do espaço como capital, trabalho e Estado. Não dá. Nós propomos uma outra forma de pensar o processo de articulação dos atores hegemônicos em torno de redes sociotécnicas que transformam a política e que transformam o processo de produção do espaço. Esse é o primeiro artigo. Quer dizer, a importância da comunicação, da tecnologia, das redes e do processo de produção do espaço. O segundo artigo é do Reginaldo. O Reginaldo, ele fez um artigo super interessante, porque ele mostrou um processo de produção de um conjunto habitacional em Belo Horizonte, que era uma grande cidade, foi vendido para 1.800 condôminos, e que depois de 2 anos de propaganda, não se construiu absolutamente nada. Ele deu um golpe no mercado por conta da propaganda, da mídia. Então, o papel da mídia no processo de produção de um espaço que não existe e que as pessoas perderam muito dinheiro. Esse cara foi preso. Mas por que eu acho importante essa articulação? Uma coisa é pensar a rede, outra coisa é pensar a comunicação. Como é que a comunicação toma conta do processo de produção do espaço e produz espaços que não existem, que não são verdadeiros, que não têm referente. São espaços que não existem. São apenas representações de marketing. Então, e esse cara conseguiu fazer isso em Salvador e em Belo Horizonte também. Depois é que prenderam ele. Olha que interessante o título do artigo. Longe não é fora daqui. Bonito, né? É muito bonito o artigo. Obrigada, muito obrigada. E depois tem um artigo da Beatriz, que é sobre o uso da tecnologia no processo de produção do projeto de arquitetura. E aí ela vai mostrar como, na modernidade, o projeto de produção do projeto de arquitetura era do intelectual, do artista, da obra de arte. E depois, hoje em dia, é um trabalho coletivizado. Então, ela vai mostrar os efeitos do trabalho coletivizado sobre a formação dos arquitetos e sobre o processo de produção da condição, profissão, arquiteto. Bom, essa é a primeira parte, quer dizer que, na realidade, nessa primeira parte, a gente busca examinar o papel da tecnologia tanto no processo de dominação política, quanto no processo de manipulação da informação sobre o processo espacial, quanto do uso da tecnologia no processo de produção da profissão arquiteto. Então, como é que transforma a tecnologia, transforma a produção da condição arquiteta. O segundo eixo é econômico. Mas eles todos estão conectados. Foi muito legal fazer esse livro por causa disso, para ver essas conexões entre o que estava acontecendo, tanto ao nível da tecnologia, dos processos de dominação, quanto ao nível do processo de dominação econômica. E aí tem um professor que chama Roberto, que é lá do Rio de Janeiro, ele é da Universidade Federal de Fluminense, de Campos, e Campos é uma cidade de petróleo, então ele fez um trabalho, deixa eu ver aqui direito, deixa eu pôr o óculos. Bom, ele fez um trabalho só um minutinho. Não, está tendo algum problema aqui. Só um minutinho, gente. Me perdoem. Abri errado aqui uma coisa. Bom, o Roberto, ele vai fazer um estudo sobre uma corporação, quer ver? Longe daqui, não é fora. Eixo 2, pronto, achei. Roberto Moraes Peçanha, o avanço do capital e a crise no território. Ele pega exatamente essas duas dimensões do processo para examinar como é que diferentes atores capitalistas associados à produção do petróleo
eles ocuparam uma determinada região lá no estado do Rio de Janeiro. E de que forma que a formação da rede urbana produz novas territorialidades na região. Bom, o que eu achei muito interessante desse artigo é que ele mostra como existe um processo de destruição da legislação local pelas empresas, pelas corporações internacionais, no sentido de impor formas de organização do território alheios ao interesse nacional. Ou seja, existe uma intervenção das corporações internacionais na legislação urbana local para permitir o processo de produção do espaço físico à luz de um interesse que é hegemônico e particular. Então, isso acontece muito na contemporaneidade. A gente pode observar que isso acontece muito agora no Brasil, né? Como é que se destroem as condições de legislação urbana local através da confecção de convênios diretamente entre as prefeituras e os interesses das corporações globais em benefício da instalação de equipamentos e infraestrutura que vão servir aos interesses do capital global e não ao interesse local. Então, isso é muito interessante, porque isso acontece também no espaço, em várias dimensões do processo de internacionalização da economia no Brasil. Esse é o Roberto, ele é uma cabeça muito boa. Depois tem também, esse também eu gosto muito desse artigo, porque é sobre a crise no estado do Rio de Janeiro, a crise do estado do Rio de Janeiro, que é uma crise que todo mundo conhece. Enfim, quando começou, depois do golpe, os professores não sei se as pessoas sabem o que aconteceu lá no Rio, mas os professores da UERJ ficaram 6 meses sem receber, por exemplo. Os pensionistas do estado do Rio de Janeiro, as professoras pensionistas ficaram 6, 8 meses sem receber a pensão de professora, que é desse tamanho. Tinha professora comendo café com leite e pão. Então, foi muito grave. A crise no estado do Rio de Janeiro é muito grave. E aí, esses autores aqui, que é o Heitor Matias e Carlos Eduardo Martins, eles se propõem a fazer uma análise dessa crise e como é que ela está articulada aos interesses que deram origem ao golpe no Brasil. Então, como é que eles desenvolvem o trabalho deles? Eu diria assim, no essencial, a questão da corrupção, dos custos extraordinários do processo de produção do espaço, e eles vão fazer também uma reflexão em torno... Sim. E eles chegam a determinar os processos de transformação do espaço urbano na cidade do Rio de Janeiro, também, nesse contexto. Bom, depois tem o trabalho da Elisa, eu vou ser mais sucinta, que é um trabalho sobre os grafites e como é que os grafites passam a representar a crise do petróleo e a crise que tomou conta do país, né? Então, ela faz uma análise dos grafites na cidade de Campos, né? E, para terminar, então, nós temos os 2 artigos aqui, da professora Viviane e Angélica, e do professor Afonso e Angélica, e eu gostaria que vocês falassem um pouco depois, né, do trabalho. Era isso que eu queria dizer. Quer dizer, o objetivo final é fazer essa articulação entre a política e o espaço, e de como existem os efeitos perversos da crise econômica e política do nosso país sobre as condições de existência social nas cidades. Muito obrigada. Eu só queria falar que, nesse eixo 3, que eu estava observando, depois a gente pode discutir um pouco, acho que a Abel, a questão da cultura no espaço em crise, né? Eu acho que é um tema extremamente importante para se pensar a cidade
E esses 3 artigos do Hernan, do Elson e da Elis, eu acho que eles vão expressar justamente isso. E o eixo 4 é justamente a questão das favelas e dos assentamentos precários, que é o tema da professora Viviane e do professor Afonso. Eu acho que, pessoal, eu queria só pedir mais uma vez silêncio, porque realmente está atrapalhando. A professora Tamara até correu aqui, porque está difícil a gente conseguir se concentrar aqui na mesa. Então, por favor. Professora Viviane, vou pedir para que a Viviane apresente já um trecho. Ela faz também, durante uns 10 minutos, para a gente discutir mais. A Viviane fez uma síntese de uma parte do doutorado dela, sobre o projeto de urbanização, programa de urbanização de favelas em Osasco, no período de 2005 e 2016. Eu tive o prazer de orientar a Viviane, mas acho que o mérito realmente é da pesquisa dela, porque ela atuou no programa de urbanização de favelas de Osasco durante esse período todo, praticamente até 2015, né, Viviane? 2017, Ela trabalhou neste programa. E ela faz uma avaliação de políticas públicas deste programa em especial, mostrando que não necessariamente a mudança de partido político faz a diferença. Muitas vezes, dentro de durante 12 anos, uma gestão de um mesmo partido, muitas vezes descontinuidades políticas, crise financeira e outros impasses, o programa é comprometido. Então, mais ou menos nessa perspectiva, e isso tem um reflexo importante no espaço público, no espaço da favela. Então, boa tarde. O que foi? Para ver. Bom, enfim, boa tarde para os meus alunos, enfim, para os meus colegas, para a Tamara. Escrever esse ensaio, né? Eu e o professor Afonso estivemos no evento, né, no seminário, no Rio de Janeiro. Foi extremamente rico, porque a gente fez um contato com outros profissionais, né, de outras áreas de conhecimento, inclusive, e discutindo sempre a questão do como você atua diante da crise, né? Diante da crise econômica, diante da crise política, da crise social, enfim, da crise de ocupação do espaço da cidade. Então, foi um dia intenso, né, de discussões, com trabalhos excelentes, e aí isso deu origem a esse ensaio, que parte da pesquisa que eu trabalhei aqui no doutorado, e que tem origem no programa de urbanização de favelas de Osasco. Na minha tese, eu faço uma discussão e uma conceituação de algumas das tipologias de assentamento precário. Eu uso assentamento precário porque é um termo definido pelo Ministério das Cidades em 2007, que eu entendo que tem uma abrangência muito maior do que o aglomerados subnormais. E aí, nesse contexto, eu acabei acrescentando, eu estudo favela, né, que é uma das tipologias, mas, nesse contexto, eu acabei acrescentando os cortiços, os conjuntos habitacionais, as ocupações, os loteamentos, que são as categorias dessa ocupação precária que a gente tem na cidade, e cada vez mais. Elas estão crescendo em tipologia, estão crescendo em número, né? Então, o que a gente entende como uma política pública de urbanização de favela? Um conjunto de ações integradas e parte de uma política maior de enfrentamento da precariedade na cidade. Então, o que acaba acontecendo? Em Osasco, antes de 2005, as políticas que existiam, por vezes, cediam e doavam áreas públicas da cidade para a implantação de qualquer tipo de uso. Então, até a associação de moradores parcelavam áreas públicas, até um pedaço da área do cemitério de Osasco, eles parcelaram e lotearam e deram para as famílias. É lógico que você acaba atendendo uma certa demanda, mas você acaba criando uma complexidade outra
né, numa cidade que já é tão difícil. Então, em 2005, um governo do PT entra na cidade e resolve enfrentar a problemática habitacional. Então, a gente tinha 200 mil pessoas vivendo em assentamentos precários em Osasco, de um total de 700 mil. Eram 147 levantadas naquele momento. A gente fecha 2016 com o Plano Municipal de Habitação, com 170 assentamentos, de vários tamanhos e níveis de precariedade, né? E aí a gente entende que enfrentar a precariedade não dá para você enfrentar com um tipo de ação. Você precisa entender aquele conjunto da problemática que está instalada ali, desde, inclusive, a questão da renda, né? Porque essas famílias que moram nesses lugares estão ali por conta de uma dificuldade financeira, né? E aí, o que acontece? Não adianta eu criar um conjunto habitacional, colocar uma família que não tem poder de endividamento, não tem renda, né? Não tem um dinheiro todo mês certo, para morar num conjunto habitacional que tem todas as taxas mais o custo da moradia. Então, a gente tem que trabalhar também a questão do desenvolvimento local, a questão da geração de trabalho e renda. Então, essa política em Osasco acaba que vai abraçar a questão da problemática habitacional, que é o tal do guarda-chuva que o João Sete fala, né? Que você tem várias problemáticas dentro de uma grande problemática. Então, vai atender acompanhamento social, vai atender questão da saúde, vai implantar equipamentos públicos na favela, né? Porque uma das favelas é muito distante do centro, enfim. E aí eu faço uma discussão que a favela, o assentamento precário, ela não é uma tipologia que é só privilégio do Brasil. Ela é no mundo inteiro. Eu tenho várias tipologias, eu vou passar aqui. Então, vários lugares no mundo têm tipologias semelhantes. Na Colômbia, na Índia, no Rio, aqui em Osasco, em Porto Príncipe, em Maputo, Moçambique, Angola, Luanda, em Angola, Paraisópolis, enfim. A Torre de Davi, na Venezuela, Prior Velho, em Lisboa, o Sol Nascente, que é a maior favela levantada e registrada no Brasil em 2010, é a favela do Sol Nascente, em Brasília. Tá? Então, a posição está meio complexa. Mas por que eu fui estudar isso? Porque eu já trabalhava com favela desde o Favela Bairro, em 96, e a gente, desde 80, a gente tem um olhar diferente para a favela, né? A favela não é mais o lugar do pobre só morar e precário, é o lugar, né? É uma alternativa de moradia que os moradores de baixa renda lançaram mão frente a uma escassez de política pública habitacional. Então, a gente muda o olhar na década de 80 para essa tipologia de moradia. Então, essa tipologia de moradia ela é reconhecida como parte da cidade contemporânea. Tá? Né? O que eu verifiquei no ano passado? Que lugares como a França e a Espanha, que não possuíam mais favelas, essa tipologia, começam a identificar ocupações na cidade por conta da crise econômica global. Então, essa tipologia está retornando a países que tinham erradicado essa tipologia precária de habitação, começa a identificar novamente. E as guerras, os conflitos armados, vai trazer, não só para o Brasil, mas para outros países, uma horda de pessoas despatriadas. Que aí, aqui em São Paulo, a gente tem, ainda bem, um tipo de atendimento, ainda que não seja uma política pública, com um conjunto de ações estruturadas, mas, mais ou menos, a gente atende essas famílias que vêm despatriadas. Coisas que na Itália não está se conseguindo dar conta, na Polônia, enfim. Vamos fazer muros no México, enfim. Tá? Então, assim, o que eu estudo também? Que a gente tem, a partir da década de 80, a gente tem uma retomada do Fórum de Reforma Urbana que tinha sido discutido na década de 60, que, por conta do golpe militar,
que foi golpe militar, não foi revolução, a gente precisa estar bem claro isso, foi arrefecido e foi desmanchado. Os grupos foram desmanchados, continuaram trabalhando nas comunidades eclesiásticas de base, nas associações de bairro, muito timidamente, mas continuaram ali. Com a retomada e a abertura democrática, a gente retoma essa discussão da reforma urbana, que vai culminar com o movimento da Constituinte e a promulgação da Constituição em 88. A Constituição de 88 vai abrir a chance de a gente criar essas políticas públicas, de fato, como políticas públicas, não com ações locais que aconteciam. Tá? Tá? Então, aí, em Osasco, a gente vai trabalhar a integração das favelas, dos assentamentos precários, como dos caminhos para o direito à cidade. Então, é ação integrada, tem apresentação de projeto, discussão de projeto, trabalho de educação ambiental, trabalho de educação social, plantio, paisagismo, tá? Trabalha com a favela inserida no contexto urbano. Tá? Então, a política em Osasco ela é extremamente abrangente. Bom, só para pontuar, né, que a gente, em 2010, tem um número mapeado e levantado pelo censo de 2010, de 6.329 aglomerados subnormais. A pesquisa do IPEA de 2016 vai dizer que, de 2000 a 2010, a gente tem um aumento de 60% do número de aglomerados subnormais no país. Quer dizer, é um número bastante importante. Tá? Então, Osasco, só para dizer onde está, né, na zona oeste da região metropolitana. Ele é uma cidade de contraste, onde eu tenho áreas muito especializadas e áreas muito precárias. Tem uma história super importante, desde de Raposo Tavares, é interessante a história. E aí a gente chega em 2012 com o Plano Municipal de Habitação, com esse panorama. A gente tem 166 favelas, 26 loteamentos regulares, 18 conjuntos habitacionais irregulares também, num total de 210. Tá? Então, o programa tinha uma série de outros subprogramas que funcionavam de maneira complementar. Aí a favela Colinas do Oeste, que foi a maior favela que foi urbanizada entre 2008 e 2016. Só que o que a gente tem? A gente tem esse panorama, né, da situação da favela em 2016, né, urbanizada, com unidades habitacionais, equipamentos públicos, equipamento de saneamento básico, de tratamento de esgoto, parques. Mas a gente tem essa condição também. Parte da favela, porque era muito grande, a gente não tinha recurso para completar as obras, muito lixo ainda, e ainda uma reocupação de áreas de risco. Ainda ação de moradores se escavando para a construção, criando outros riscos para os outros moradores, e uma condição de precariedade extremamente sensível. Tá? Aí, em 2012, se elabora o Plano Local de Habitação de Interesse Social, que é uma das ferramentas, né, para você identificar esse nível de precariedade, que tipo de precariedade, e tentar indicar ações. Uma questão desse plano é que eles têm um trabalho bem importante de mapeamento e de levantamento diagnóstico desses assentamentos, mas não tem ações propositivas. Coisas que o nosso plano diretor, nosso plano municipal de 2016, que ainda é projeto de lei, ele tem muito mais do que esse, apesar de ser uma ferramenta super importante. Então, o que eu discuti no artigo? Como o meu artigo chama a política de urbanização de favelas, os ajustes frente à crise, eu digo o seguinte: a avaliação da política pública é importante, principalmente no momento de crise, onde eu não tenho recurso para investir, eu não tenho estrutura política para dar conta disso tudo, mas eu tenho tempo para aprofundar o conhecimento dessa problemática e criar novas alternativas para o atendimento fazer a revisão dessa política. Porque, já que essa política não deu conta de atender toda a dimensão da precariedade, então a gente tem que parar nesse momento de crise
para poder fazer esse aprofundamento do conhecimento e de levantamento, enfim, discussão de uma alternativa para esse atendimento. Tá? Como, por exemplo, os retrofits aqui, né, nos prédios abandonados, né, enfim, a regularização dos conjuntos habitacionais e tentando resolver aos pouquinhos e aos pedacinhos uma questão que é desse tamanho. Tá? E é isso. Queria agradecer a Viviane e chamar o professor Afonso também para falar rapidamente sobre o seu artigo. E, na sequência, a gente vai fazer um debate aqui. Pessoal, vamos tentar ouvir. O Afonso começa e ela vai tentando resolver o problema, tá? Enquanto ela arruma aqui, eu queria, de qualquer maneira, fazer um preâmbulo, que é o seguinte, explicar um pouco o que foi o projeto que a gente fez com o IVM. 10 minutos, tá? Que, na verdade, resultou desse artigo, tá? Esse projeto foi um projeto feito aqui pela gente, Mackenzie, com um grupo de alunos, junto com o pessoal do Institut pour la Vie en Mouvement, o grupo francês, que trabalha com a questão de micromobilidade. E esse trabalho foi feito na região do Jardim Ângela. Por quê? Na época, havia um plano de construção de uma estação intermodal do metrô e no terminal de ônibus que seria implantado no Jardim Ângela, e o que se queria investigar era exatamente o impacto disso do ponto de vista das relações de micromobilidade que aconteciam na região. Participaram desse grupo nós, do Mackenzie, com um grupo de alunos, e participaram também 2 outras entidades, um grupo que trabalhou, obrigado, viu? Um grupo que trabalhou com uma questão ligada às circulações verticais, tem muita escadaria na região, uma região muito íngreme, né? Chamado Óleo Degrau, e um outro grupo que trabalhava especificamente com a questão dos percursos dos alunos nas escolas públicas, chamado Caminho Escolar. Desse conjunto saiu um seminário internacional que a gente participou, e esse artigo foi feito para esse seminário. Tá? Então, esse preâmbulo eu queria fazer um pouco para entender o que era essa questão. Tá? Esse artigo, eu até pensei em trabalhar um pouco, apresentar ele falando um pouco mais sobre o conteúdo do artigo, especialmente porque é um livro e muitas pessoas não leram o livro, né? Então, o que ele trata? Da questão da formação e da transformação do território metropolitano na cidade de São Paulo, a partir de uma leitura das pressões demográficas associadas ao processo de espraiamento da mancha urbana, feitas no contexto dessa pesquisa. Tá? Considera como princípio indutor a mobilidade e a acessibilidade urbanas e analisa a região do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, através desse projeto promovido pelo Mackenzie e pelo IVM. Analisa a implantação de um complexo sistema de infraestrutura de transporte coletivo em áreas de urbanização precária e reconhece que ele não possui força suficiente para concluir a tarefa de inserir essas periferias nas dinâmicas urbanas da cidade moderna e rica, persistindo o processo de modernização precária, conforme exposto por Meyer. O que interessa nessa introdução que a gente faz é demonstrar esse caráter linear e permanente desses padrões de urbanização modernizado e precário, mesmo quando certas regiões da metrópole são objeto de implantação de grandes obras de infraestrutura urbana, como essas obras de transporte público de massa. A região recebeu, no último decênio, 2 importantes equipamentos urbanos. O terminal de ônibus inaugurado em 2003 e o hospital de Emboimirim, inaugurado em 2008. A previsão de atendimento da região era com 9 linhas de ônibus nesse terminal, e ela não conseguiu atender a demanda crescente de usuários, e rapidamente exigiu a ampliação dessa linha de ônibus, e que teve que adaptar uma nova área de embarque para um terreno ao lado do hospital. Quando da sua implantação, aproximadamente a 1 quilômetro desse terminal, existia um centro, na região nordeste do bairro, um centro comercial que agregava pontos de ônibus, banco, comércio de médio porte e um posto policial. Essa região, desconsiderada pelos planos de implantação do terminal, ainda se mantém
como a centralidade do bairro, só que agora deslocada. Quer dizer, então a implantação dessa infraestrutura acabou provocando uma desordem na estrutura e na dinâmica da vida do bairro. Qual que é o de baixo, Vi? Esse aqui? Beleza. Não é, não. Aqui, ó. Beleza, vamos lá. Também previsto nos planos de mobilidade de São Paulo em 2015, foram executadas na região obras de requalificação e de ampliação das faixas do corredor de ônibus da M. Boi-Mirim. Ali em cima, o terminal. Aqui embaixo, o hospital. Isso aqui foi a ampliação de linhas necessárias logo após a inauguração, feita precariamente aqui num terreno ao lado do hospital. O terminal fica um pouco abaixo, então eles concentram nessa área afastada do centro do bairro esse grande investimento. Tá? Havia previsão da instalação nessa região de um terminal intermodal da linha Lilás, que viria daqui da região de Santo Amaro, se conectaria com essa rede da ampliação do corredor de ônibus e transferiria esse terminal, que já era subdimensionado, para esse complexo aqui, com loja e várias coisas. Tá? A gente teve acesso ao estudo de impacto ambiental desse empreendimento, que acabou não sendo feito. Tá? O que se fez? Na verdade, se fez um investimento nesse corredor, tá? Com uma extensão de 8 quilômetros, ao custo de 99 milhões de reais. Então, saiu em torno de 1.237.000 reais, não, 1.237.000 reais, cada quilômetro desse corredor de ônibus aqui. E o que a gente pôde perceber é o seguinte: isso não trouxe nenhum tipo de benefício para além do perímetro dele. Uma das questões, por exemplo, que recorreu muito... Onde volto, Vi? Ih, agora atrapalhei tudo. Vamos lá. Mas agora slide não faz tanta diferença. Uma das questões que acabou acontecendo foi o seguinte: a introdução desse corredor de ônibus aumentou o fluxo de veículos e aumentou o número de acidentes fatais, em especial de atropelamentos. Então, o M. Boi-Mirim continuou sendo, é o que mostra ali exatamente aquelas duas planilhas, ele continuou sendo uma das avenidas, das vias. Ó, em 2015, era a sexta com maior número de acidentes fatais de atropelamento, em 2016, a nona. Isso tudo com esses quase 100 milhões de reais investidos para essa requalificação, essa modernização. Então, em síntese, o que a gente acaba identificando? Né? A persistência desse processo de que a gente se apoia no conceito da MER, de modernização precária, em que a gente vê que ele é resistente a mudanças no contexto da metrópole paulistana. A gente pode afirmar que a implantação dessas estruturas urbanas, desses equipamentos, sistema de transporte coletivo, nessas áreas de urbanização precária, não promoveram mudanças expansivas além de suas faixas de uso. Aqui tem uma coisa legal que eu queria mostrar, que nós temos aquele corredor, nós temos o eixo de expansão. Isso aqui, na época de 2016, quando a gente fez, era uma ocupação, que é a tal da Nova Palestina, que fica no final disso aqui, quase já acabando esse eixo. Quer dizer, esse processo desigual continua ainda, persiste, independente dessas... sem efeito, na verdade, modernizador e urbanizador desses investimentos. E o que leva a gente a concluir que, pela ausência de planos e de ações que articulem esses investimentos públicos e privados na melhoria das estruturas urbanas, no entorno desses equipamentos, como demonstrado no estudo de impacto ambiental, que se centrava exclusivamente no equipamento, na estação, eles apenas reforçam a constatação de que, mesmo adotados e implantados esses benefícios aos seus usuários, esses grandes planos setoriais
tem em seu cerne a concepção de ações destinadas estritamente a valorizar investimentos e investidores, sustentando a segregação espacial e social dessas populações, acentuando as diferenças e promovendo a valorização da terra e dos meios de produção de riqueza. Em síntese, é isso que o nosso artigo fala. Muito obrigada, professor Afonso. Eu vou chamar, então, a professora Nádia e a professora Eunice para bater um papo aqui com a gente. E eu vou me retirar. Vou deixá-las à vontade com a professora Tamara aqui, porque eu acho que esse momento é importante. Bom, primeiro quero dar as boas-vindas para a nossa amiga e irmã Tamara aqui, e que é sempre muito criativa e sempre muito produtiva e dá gosto. E quero cumprimentar a nossa diretora, que gosta de um debate, aqui tem agitado a escola e tem produzido também muita animação e muita alegria do conhecimento. Então, isso é muito importante para quem está aprendendo e para nós, professores, porque a gente compartilha isso. Eu queria iniciar minha fala perguntando para todos a dimensão da crise. Pelo que vocês falaram e pelo que a gente conhece da cidade, essa crise não é de agora. Não é pós-eleitoral, não é lá. É uma crise de longa duração e, desde que eu me conheço por gente, as cidades estão em crise. E não há Ministério das Cidades que tenha resolvido, não há plano de habitação nacional que tenha resolvido, não há plano de mobilidade nacional que tenha previsto uma melhoria das nossas cidades, que estão imóveis, cheias de desigualdades. E aí eu queria refletir um pouco com o que foi mostrado, e o livro acho que traz essa perspectiva, porque se a gente ouvir esse começo da minha fala, a gente não faz nada, fica deprimido e corta os pulsos e vai embora. Não, eu quero dizer que eu sou uma otimista nata, e eu quero entender, e nas falas de vocês eu vi que é possível entender a crise no seu movimento pendular e nas respostas de alternativas e soluções que a Vivi mostrou, e que também a gente pode entender que Afonso também defende. Então, o que a gente vê? Que a política nacional é macro, mas que a gente pode agir no micro, que os investimentos, eles são excludentes, eles são corporativos, eles reforçam as desigualdades, mas também a Vivi mostrou que o tempo e a criatividade pode trazer ilhas de encantamento, micro-soluções, e aí é que a gente entra. A gente entra entendendo a questão macro, que essa crise não vai parar por aí, ela é pendular, mas qual é a nossa tarefa? Descobrir quais são as saídas que o arquiteto pode trazer para a sociedade e melhorar a vida da população. E aí eu quero finalizar falando que investimento nem sempre resolve, como o Afonso mostrou, que a valorização do capital não é uma surpresa, o capital vem se acumulando. O Harvey esteve aqui há três meses e mostrou no livro dele que o capital vai muito bem, obrigado, vem se reproduzindo e vem reproduzindo a crise e as desigualdades na cidade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar junto e ver como que a nossa criatividade, os recursos humanos e o nosso tempo pode produzir ilhas de encantamento. Então, nós temos que fazer sempre continuar nas análises macro, mas no micro ver o que é possível.
E aí eu quero compartilhar com vocês que eu estive a semana passada no Recife e a gente começou a formular a ideia do Mais Arquitetos para o Brasil dentro do CAL. Eu sou conselheira federal e eu quero trabalhar nesse processo e me coloquei no CAL para trabalhar no processo de internacionalização com o Congresso 2020. Eu acho que é importante mostrar a nossa arquitetura para o mundo, mas é prioritário a gente ocupar nosso território com mais arquitetura e com mais políticas formuladas a partir da base. Então, o BR Cidades, eu acho que essa reformulação nossa, essa mudança de eixo para a base territorial, para pensar o território e produzir mais arquitetura, mais urbanismo, mais urbanidade no interior do nosso país. O CAL tem 160 mil arquitetos que são associados, que são do Conselho, são arquitetos que estão no Conselho, concentrados 50 mil em São Paulo. Mas não sei quantos, mais 30 mil no Rio de Janeiro, está tudo concentrado aqui. Nós temos que rever essa perspectiva e tomar o nosso território e fazer aquilo que esse livro nos mostra, que é entender a crise, entender que ela tem uma dimensão, que ela tem uma pendularidade e que a gente pode interferir e agir, formando cidadãos e formando, com a nossa criatividade, buscando alternativas e soluções para o nosso país, que já está em crise há muito tempo, mas que a gente pode ajudar a superar com essas ilhas de encantamento. Muito obrigada. Parabéns para os autores. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. Queria dar os parabéns para a Tamara, pela organização do livro, para os autores, todos nossos queridos professores que contribuíram aqui para esse livro. E eu também queria dizer em seguida que, nossa, o que eu vou falar tem muito a ver com o que a Nádia falou. Parece que a gente combinou um pouco. Porque eu comecei a olhar, a analisar o livro e me perguntei, nossa, o que eu vou poder dizer de inteligente em 5 minutos de um assunto desse, da complexidade que esse assunto tem, que envolve política, espaço e crise. E aí a gente pensa assim, crise da política, crise do espaço, E o que é a bendita crise? Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça para trazer para o debate. Porque, como a Nádia falou, e eu vou puxar aqui um pouco o Milton Santos, que eu gosto muito, leio muito e me inspira demais, essa crise, como colocou a Nádia, se a gente quiser puxar um fio da meada, a Nádia disse que a cidade nasceu em crise, mas eu queria puxar um pouco a coisa para os anos 80, para os anos 90, quando o Milton Santos estava justamente dizendo que essa crise ela estava instaurada na produção da desigualdade, no conflito da cidade formal com a informalidade, com a financeirização da circulação do capital fundiário e imobiliário, que é uma das raízes, talvez, desse estado de crise que a gente pode dizer que a gente tem. Mas eu queria lançar para o debate, a partir do que foi dito aqui, qual que é a cara dessa crise atual? Se a cidade está sempre em crise, e se a gente já pode buscar até uma certa genealogia dessa crise em tempos precedentes, qual é o contorno, qual é a cara da nossa crise? Talvez eu gostaria de ouvir isso da Tamara, não sei se vocês já pensaram sobre isso. E outra coisa que também pensei, na linha da Nádia, é sobre a questão da resiliência. Que existe um sentido muito forte, aliás, a Viviane me chamou a atenção para isso, eu até copiei a frase que a Viviane falou, que é atuar frente à crise. Gostei muito dessa sentença.
né? Como é que a gente atua frente à crise? Quais são os meios de resiliência que a gente pode ter como arquitetos e urbanistas, como intelectuais, pesquisadores, para nos colocarmos em relação a essas questões de crise, as questões críticas pelas quais a gente está passando? Porque realmente não é só uma crise eleitoral ou uma macro crise da política, mas é uma crise mais profunda, né? E como é que a gente pode transformar o limão numa limonada? Dá para pensar a crise como uma destruição criativa, que eu acho que é um pouco o que a Viviane nos traz, né? No micro, a gente tem essa possibilidade de transformar um estado crítico em alguma coisa de positivo, que é um pouco o que a Nádia falou, de atuar na escala menor e não na macro escala da política. Então, eu gostaria de ouvir um pouco vocês sobre isso, sobre o que é a cara da nossa crise, né? Quais são as formas de resiliência, como é que a gente pode transformar a crise numa destruição criativa ou na emergência de alguma coisa nova, né? Para não tornar esse tema realmente objeto de uma depressão profunda, né? Vai todo mundo embora, estamos em crise, uma crise imensa, né? Como saímos dela? Damos um chute nas políticas públicas, acreditamos nela, existe uma possibilidade de destruição criativa nos meios, nos instrumentos que nós dispomos para trabalhar com a cidade? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada. Bom, agradeço as perguntas e os comentários. É sempre muito bom. Eu acredito que o trabalho acadêmico é produto da interlocução. É uma interlocução interminável. Por isso que ela é muito prazerosa também, além de ser constitutiva, né, do sujeito e do objeto. Então, eu vou começar pela questão da... Achei muito boas as duas questões, e eu gostaria muito de responder essa questão do global e do local. Eu acho que existe uma pergunta da Nádia que interroga sobre quais são as determinações do processo global e quais são as determinações do processo local e de que forma nós podemos enfrentar localmente os contextos hegemônicos de dominação que nós estamos vivenciando. Eu também acredito, senão eu não estaria aqui hoje, né? Eu já tenho tempo de aposentadoria, já tinha bom. Mas eu ainda acredito, sim. Eu sou um pouco também otimista. E aí eu vou começar pelo que aconteceu hoje. Eu acho que a gente tem que reinventar os processos urbanos. Tem que reinventar as condições de existência e tem que reinventar a resistência social. Então, eu diria que na literatura, vou começar assim, na literatura, quais são os processos de transformação do espaço? Então, tem uma vertente do pensamento que pensa que o processo de transformação do espaço é do planejamento do Estado. O planejamento do Estado vai, produz. Tem uma outra vertente que acredita que é da ação social e da atividade social, e é na atividade social que a gente vai reencontrar o contexto da criatividade, como é o trabalho da Viviane. Eu acho que ele responde um pouco a isso, né? E, então, nós também temos essa possibilidade de pensar o processo de transformação do espaço. Nós também temos a pensar o processo de transformação do espaço como o Afonso propõe, né? Quer dizer, pela pesquisa, não que ele propõe, pela pesquisa dele, a gente pode observar que existe uma proposta de transformar o espaço através de grandes obras econômicas, através de uma intervenção econômica,
né? Então, nós temos diferentes... e depois também tem outra forma de pensar o espaço através da manifestação cultural, como nós vimos com a Elis, né? A Elis, esse livro, ele todo, cada um responde uma pergunta, né, de transformação do espaço. Então, como é que a gente transforma o espaço? Com cultura, com arte, com criatividade. E nós somos arquitetos, né? E a nossa questão a nossa condição é da criatividade. Hoje, eu tive, isso para mim, pensar essas relações entre global e local, para mim é uma questão muito importante. E hoje eu recebi um WhatsApp muito legal, dizendo o seguinte, que a gente tem que fazer resistência à crise, agora falando a crise, através de pequenas manifestações de todas as linguagens, em todos os lugares, todos os dias, todas as horas. Falei, olha aqui, uma pequena mensagem assim, falando... Por que isso é importante? Essa mensagem foi importante para mim. Por quê? Porque não é uma grande mobilização, não é uma grande crise, não é uma grande greve, não é uma passeata dos 100 mil, como foi, né, na década de 60. Não é isso. Não é exatamente isso. São outras pequenas manifestações cotidianas que a gente tem que levar adiante no contexto da vida cotidiana, todos os dias, todas as horas, em todos os lugares. Com todas as linguagens da política, da economia e da cultura. Eu concordo com você, Nádia. Eu acho que a crise é profunda, mas a gente tem que reinventar a vida cotidiana e as condições de existência social. E cabe a nós fazer. Também nós temos um lugar como arquitetos, né? Por exemplo, quando eu estudei arquitetura, era fazer um grande projeto urbano, mas não é. Nós sabemos disso. Hoje em dia nós sabemos disso, que nós precisamos fazer pequenas coisas em todos os lugares, na sustentabilidade. Quer ver, por exemplo, uma das coisas que eu fiquei super entusiasmada, que eu vi um material novo de construção civil que é feito com PET. Quer ver? Uma coisa pequena. Micro. Mas tem um efeito importante. Então, eu acho que a Nádia tem razão e ela está convidando vocês todos, que são jovens formandos em arquitetura, que coloquem a sua criatividade em ação. Não se trata de fazer uma grande obra. Como eu fui formada. Eu fui formada para fazer uma grande obra de arquitetura, né? Modernidade. Não. Eu não quero fazer uma grande obra de arquitetura. Eu acho que pequenas coisas, eu acho que sim, cabe ao arquiteto pensar o processo de produção do espaço com PET. É isso. Coisas pequenas, né? Que sejam capazes de minorar o processo de dominação que a gente está vivendo. E a segunda questão, eu acho que a Eunice foca na questão do sentido de crise, né? Tem um artigo que é do Elson, que é sobre isso, viu, no livro. E ele faz um trabalho ontológico sobre a origem da palavra crise e como é que a crise o que eu posso dizer da minha experiência sobre como é o meu sentido de crise, né? O meu sentido de crise é uma quebra das condições de existência, né? Você tem uma crise econômica, então tem uma quebra das condições de resultados econômicos. Quer ver, por exemplo, hoje eu falei com um amigo meu que é industrial, nosso amigo. Aí ele falou para mim, está tudo parado, os bancos não emprestam, as fábricas não funcionam, as mercadorias não saem, os trabalhadores estão enlouquecidos. Isso é uma crise que para, né? Ela desestabiliza a continuidade da vida, né? Então, por exemplo, a Hannah Arendt, que é uma autora que eu leio, que eu gosto muito de ler, ela diz o seguinte. Eu estou me lembrando aqui de uma imagem.
É preciso reinventar a cada dia. Eu acho que isso tem a ver também com a pergunta da Nádia. É preciso reinventar a cada dia as condições de renovação da vida. Renovar a vida a cada dia que passa. E nós podemos pensar, então, que esse é a nossa responsabilidade. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade como professores, né? De formar novas gerações. Esse é o nosso trabalho, né? Formar novas gerações que possam dar continuidade e manter uma estrutura valórica. Manter uma estrutura valórica do bem comum. Isso é fundamental para mim. Por isso que sim, Nádia, eu acredito que a gente possa sair da crise através também, quer dizer, o nosso trabalho de formar novas gerações, né? Todo dia. Formar novas pessoas que sejam capazes de fazer a defesa dos interesses coletivos. Acho que é isso. Obrigada. Eu só queria, acho que a Tamara falou tudo, né? Mas a Nádia falou uma questão importante sobre o Mais Arquitetos. Eu queria pegar um pouco isso, porque a gente tem feito uma análise do processo de formação de arquitetos urbanistas no país, e o que tem acontecido é interessante, porque é uma área ainda muito concorrida em termos de profissão. Está entre as 10 profissões mais concorridas, por exemplo, na Universidade de São Paulo. Aqui no Mackenzie, talvez seja depois do direito, e hoje a psicologia está muito forte, mas são as carreiras, grandes carreiras concorridas. E é interessante porque essa crise, por exemplo, está se refletindo, por exemplo, depois no número de efetivação de matrículas, que está reduzindo. Então, embora seja uma carreira concorrida, isso também está acontecendo nas públicas. Então, não é só o preço da mensalidade, eu acho que é um pouco também em relação às ofertas e aos outros cursos que hoje surgem, que são cursos voltados a um novo perfil do nosso jovem. A gente está hoje com um aluno do milênio. O que é esse aluno? A gente precisa entender essa juventude, que é uma juventude muito mais rápida, com respostas rápidas. É uma juventude diferente da juventude que nós, no contexto do que nós nos formamos. Nós nos formamos, eu me formei nos anos 80, mas quem se formou nos anos 60, 70, tinha aí um Brasil grande, um Brasil por se fazer, né? O Brasil das infraestruturas, o Brasil do desenvolvimento urbano, né? O Brasil do período desenvolvimentista. Mesmo nos anos 80, a gente ainda vivia os resquícios deste Brasil por se fazer. E hoje, o que é esse Brasil que a Viviane mostrou, ou o Afonso? Embora eu tenha grandes infraestruturas, eu tenho uma população muito grande, muito expressiva, vivendo em assentamentos precários, com várias tipologias. E aí eu acho que a nossa profissão nos permite, e eu acho que a gente precisa olhar que o Mais Arquitetos pode ser uma oportunidade, a uma resposta à crise, a uma reinvenção da nossa profissão. Eu não posso mais pensar em formar arquitetos e urbanistas, e essa escola aqui, por muitos anos, formou arquitetos e urbanistas para o grande projeto de arquitetura, mas a gente tem que pensar em formar arquitetos urbanistas para o dia a dia, para o contexto da crise, para trabalhar com o PET, para trabalhar com Arquitetos Sem Fronteiras, para trabalhar nas diversas oportunidades que a gente tem a fazer. Eu acho que a gente tem, como professores, a pensar nisso, a gente tem que pensar nisso. O que é a área de arquitetura e urbanismo hoje? E quais as oportunidades que ela nos enseja? No sentido de que trabalhar num contexto de crise significa nos reinventar também. Então, eu acho que a escola tem a obrigação, desde o canteiro experimental, que o Celso está aí capitaneando junto com outros professores, os trabalhos da disciplina, da componente curricular de urbanismo 4, ou mesmo nos projetos de arquitetura e urbanismo, nas disciplinas de projeto,
a achar espaços de que a gente tem que trabalhar de forma criativa e de forma multidisciplinar. E a gente fez uma reforma curricular recentemente que traz essa abordagem, por exemplo, do patrimônio e o projeto, do urbanismo com paisagismo, do projeto com as técnicas, do projeto com a teoria, porque vocês têm que parar e pensar, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que sair da caixinha. Eu tenho que perceber que o meu papel, enquanto aluno também, é trabalhar num contexto de multidisciplinariedade. Eu acho que a gente está fazendo um esforço aqui na escola para fazer isso, não é fácil, mas eu acho que é um exercício no sentido de pensar de que a atuação do profissional, desse profissional que a gente quer formar, é num sentido multidisciplinar, no sentido de... você falou a palavra agora, não, de ser um agente transformador, mas no sentido de resiliência. Eu acho que a gente tem que ser criativo o suficiente para trabalhar num contexto de resiliência. E a crise não é só uma crise política, eu acho que a gente está sofrendo uma crise de identidade. Acho que é para além da crise política e econômica. E eu acho que a gente só vai sair disso na hora que a gente observar que a gente tem potencialidades que não mais é a Ford, não é mais a grande indústria. Meu filho, por exemplo, ele se formou em Ciências Sociais, na USP, foi um dos melhores alunos, nota de corte super alta, tal. Só que é muito difícil trabalhar nas Ciências Sociais hoje. Eu fico olhando o que ele está fazendo, ele está trabalhando com agricultura orgânica, ele está trabalhando com desenho, com pintura, e não é por isso que ele é menos profissional do que um outro que está trabalhando com projeto ou etc. Eu acho que, no fundo, a gente tem que achar caminhos para trabalhar com o que a gente tem de melhor dentro da gente, enquanto potencial, para atuar em prol deste coletivo. Então, eu acho que é isso que nós, arquitetos urbanistas, que para além do projeto do edifício, nós vamos ter que achar novas formas criativas de atuar nesse espaço junto com essa crise em prol de uma cidade melhor. Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez a Tamara, ao Afonso, aos alunos, a Nádia, a Eunice, a Angélica, aos outros professores, nossos colegas. Eu acho que a crise, como vocês duas colocaram, ela sempre existiu, só que ela vai ganhando complexidade com o passar dos anos, né, das décadas. A professora Angélica acabou de falar, né, na década de 80, a gente tinha... Primeiro que, assim, eu, na década de 80, quando estava me formando, passei por uma greve na Belas Artes, e a gente se deparou com a realidade do nosso Brasil. Eu sou filha da ditadura, né? Eu nasci em 63, o golpe de 64. Foi golpe, não foi revolução. Então, eu só fui descobrir as coisas quando eu tinha 19 anos. Eu vivi um mundo, sei lá, de Alice, sei lá naquele meu mundinho do bairro de Ipiranga, né? Então, o Brasil é meu deixo, vamos cantar o hino à bandeira, né? Isso que o cara queria que a gente fizesse, né? Todo dia assistir a bandeira, a gente fazia isso, né? Na época que eu estava na escola. Então, acho que assim, a gente não tinha a real dimensão disso, né? E hoje a gente tem a oportunidade de enxergar tudo o que acontece, graças à comunicação, à tecnologia. Né? E eu acho que e a gente tem sido criativos há muito tempo. Desde a década de 60, 70, 80, a gente é criativo, a gente sai da crise, a gente sai de uma inflação de 70%, entendeu? E cai para o real, e resolve, rearticula, e se ajusta, enfim. Quando eu fui trabalhar com favela, é o melhor cliente que a gente tem, que a gente pode ter na vida. Eu falei hoje na sala de aula de tarde. O cliente que morador da favela, do assentamento precário, é o melhor cliente. Ele é o mais agradecido. Você faz um trabalho qualquer para ele. Você faz um desenho do muro. O cara, na semana seguinte, dá um café, vai lá, faz bolinho, faz sopa para você de noite. Ah, você está cansado, vem fazer reunião aqui, a gente faz sopinha. É o melhor cliente que tem.
Eu descobri que, assim, eu sou muito suspeita para falar, eu sou otimista, até meus últimos fios de cabelo estão ficando branco agora. Eu acho que na favela, no assentamento precário, no loteamento, a vida é muito mais legal, muito mais dinâmica do que num bairro aí, Jardim Europa, Jardim América. Tem muito mais vida ali, tem muito mais contato, muito mais... Sabe aquela coisa da cidade do encontro, do lugar da troca de experiência? Na área precária tem muito mais. A gente vai no Piratininga, a área do Piratininga regularizada é muito mais chata do que a vida não o trecho não regularizado. Tem lá o comércio funcionando, tem uma mulher que abriu uma lojinha de trufa, bicha vende trufa de monte ali, né? As meninas foram lá, ficaram doidas, porque trufa R$1, nossa, encheram de trufa. Quer dizer, existe um processo aí, uma criatividade que está ali. E eu acho que quem trabalhou com política pública no momento que eu trabalhei, ficou mal acostumado. Porque a gente tinha um respaldo federal absurdo, não só de recurso, mas como de entendimento, de reconhecimento na capacitação técnica dos arquitetos, dos urbanistas. Meu trabalho era extremamente reconhecido pelo prefeito da cidade. Ele vinha perguntar para a gente se a gente achava... não era assim, vamos fazer aqui uma estação de tratamento enterrada. Não, ele vinha, ele era super reconhecido o trabalho. Então, a gente ficou mal acostumado e a gente descansou. A gente deixou a coisa rolar, achando que a gente não precisava mais trabalhar, do ponto de vista da atuação mesmo como agente transformador, que cada um de nós é. Todos nós somos agentes transformadores. Então, a crise vai ganhando complexidade, e aí, assim, essa história do Arquitetos Sem Fronteira, ou Arquitetos Mais Arquitetos, sensacional. Eu acho que a gente tem que ir mesmo para o miolo do Brasil. E outra coisa, uma coisa que nós estamos fazendo, quando está para a Tamara, nós vamos fazer um fórum aqui de assistência técnica e habitação de interesse social. É um trabalho que veio do Entrefaus, que é um coletivo de instituições, de alunos, na verdade, que trouxe o projeto para a gente. A gente se juntou, alguns professores da FAO, professores do IAB, o próprio CAL, se juntou para organizar um fórum, para a gente botar em evidência as atividades e as ações de assistência técnica que já aconteceram, continuam acontecendo e que têm que ser reforçadas. Então, o ATIS, o Fórum de ATIS que vai ter aqui em maio, é uma das nossas respostas para essa criatividade, entendeu? Então, vamos formar os alunos. Gente, vocês não sabem, é o melhor cliente do mundo. Vocês não vão acreditar, vocês vão por mim, é o melhor cliente do mundo. Se a gente tem que se capacitar para um cliente, é para esse. E a gente está brigando aqui na escola. Essa é a dimensão da crise, né? A gente vai sempre se reinventar. Então, encerrando, eu quero só reiterar um pouco essa questão, especialmente que foi dito pela Tamara, bastante pela Nara, da questão dessa construção dessa resistência a partir da pequena ação, né? E até pegando um pouco ainda no âmbito acadêmico, inclusive porque o papel nosso do Mackenzie nessa pesquisa do IVM foi um pouco conduzir por aí, trazer a ideia de dois conceitos, né? O da micropolítica deleuziano e o das horizontalidades do Milton Santos, né? Como realmente a maneira de se poder construir. E eu queria só encerrar contando uma história que é a seguinte: depois que a gente desceu do avião, lá no Jardim Ângela, nós entramos no bairro, e essa pesquisa continuou. E aí nós conhecemos o bairro. E ao conhecer o bairro, eu mostrei uma região que tinha uma favela, aonde seria implantada o terminal de ônibus, e eu fui conhecer uma liderança dessa favela, no que na época era um ponto de cultura, que foi um projeto interessantíssimo, feito inclusive por um amigo e conterrâneo meu, Célio Turino, né? E esse líder que tinha esse ponto de cultura, ele me contou a história mais extraordinária que eu já ouvi, e inclusive eu trouxe essa pessoa para vir aqui, e é exatamente a ação da cultura, como falou a Tamara, com a capacidade de transformação. Essa favela, Nakamura, no ano de 1991, a Rua 2, que era uma rua onde tinha uma quantidade
brutal de assassinatos, foi considerada pela ONU a segunda área mais violenta do mundo, de tanto que se morria gente. Exatamente. Então, e eu conheci esse líder, que se chama, ele tem um grupo de música, o Claudinho Miranda. O Claudinho contava que ele era um garoto e o pai trabalhava como salva-vidas num clube na represa de Guarapiranga. E o pai, por medo de deixar ele em casa, levava ele todo dia junto para o clube. E ele tinha que pular, às vezes, cadáveres, para poder sair daquela rua, subir a escadaria para pegar o ônibus para ir para Guarapiranga. Ele gostava de tocar percussão, e ele começou a ensaiar na garagem da casa dele samba com os amigos. E ele começou a notar que quando eles começavam o ensaio de samba, juntava uma meninada em torno deles, e eles falaram, cara, a gente precisa ensinar música para esses moleques. E esse moleque era exatamente os laranjas do tráfico. E eles começaram a falar, nós vamos fazer uma escolinha de música. E começaram com essa questão de ensinar os caras a trocar percussão. A partir daí, esse trabalho foi crescendo, ele entrou em contato com o padre Lancelotti, que é uma figura histórica na periferia do sul de São Paulo, com trabalho social. O padre ajudou com apoio financeiro. Resumo da história, eles conseguiram transformar o que era a Rua 2, a segunda área mais violenta do mundo, e acabaram com a violência. Transformaram esse pequeno grupo num grupo de música. Esse grupo de música recebeu o apoio desse programa Ponto de Cultura. Eles construíram um estúdio, eles fazem gravação de música, eles promovem, gravam discos, etc. e tal. Passaram a ser conhecidos através de ONGs. Atualmente, a carreira deles, do grupo que se chama Poesia Samba Soul, circuitos pelo mundo. Eles viajam, Europa, França, foram para Israel, têm o apoio de um monte de entidades de ONGs europeias. A família inteira que mora nos 3 andares da mesma casa, a mulher começou a trabalhar com a difusão de segurança alimentar através de dieta vegetariana, e o irmão trabalhando com técnicas de energia alternativa, biogás, energia solar, e nós pudemos ainda entrar e trabalhar com eles com a proposição da criação de um sistema de hortas urbanas em muros, tá? Então, é de fato de uma potência transformadora extraordinária. E é isso, é a prática do que a gente vai poder de fato fazer, e a diferença que nós vamos poder fazer como arquitetos, né? Obrigado. Vou encerrar rapidamente, agradecendo mais uma vez a presença de quem ficou até o final. Espero que os nossos alunos, de fato, continuem. Podemos abrir a pergunta. Você acha que será que dá tempo? Eu não sei. A Eunice disse que tem aula, por isso que eu estou preocupada. E alguns alunos também têm aula. Vocês querem fazer perguntas? Estamos aqui, sem querer inibi-los, né? Porque eu acho que eu já inibi. Pessoal, não, mas fiquem à vontade, me desculpem. Mauro. Mas eu queria falar uma coisa para vocês que estão aqui. Eu conheço alguns que estão no 8º, no 9º, no 8º, né, que você está? No 9º, outros estão na quarta etapa, outros estão... eu acho que assim, a profissão não está fácil, as perspectivas de qualquer profissão estão complicadas, as perspectivas de qualquer profissão estão complicadas. No entanto, eu acho que a gente tem uma coisa que é fundamental. A área de arquitetura e urbanismo, a área de design, são áreas que dão uma amplitude muito grande de atuação.
E num contexto de crise, a gente tem que aprender a valorizar nossas áreas. Morar mal, viver mal, é hoje um reflexo dessa crise, e nós, como arquitetos urbanistas, temos capacidade de conseguir contribuir para melhorar esses espaços, porque isso acho que é fundamental. Então, a gente tem que atuar nessa linha. Não necessariamente, a gente tem a professora Débora hoje ganhou um edital junto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o edital para discutir assistência técnica em habitação de interesse social, que é o ATIS, que é uma perspectiva de atuação interessante para o arquiteto urbanista. A Thaís, ela fez uma residência antes de vir estudar aqui com a gente, lá na Bahia, no programa da Federal da Bahia, em assistência técnica, e hoje ela faz mestrado aqui com a gente, então eu acho que ela traz uma experiência muito interessante com a professora Ângela Gordilho, lá da Bahia, e o programa de residência da Bahia vem se expandindo pelo Brasil todo, e a ideia é que, com esse evento do ATIS, aí do CAL, que a gente consiga disseminar essa prática a partir de uma associação entre redes de escolas de arquitetura e urbanismo, que é o Entrefaus, aqui na Faculdade Mackenzie, na Belas Artes, em outras redes. Então, esse é um caminho. Tem outros vários caminhos. Por exemplo, o problema da reciclagem, o problema do aquecimento global, dos retrofits. Ou seja, tem muitos projetos que envolvem a criatividade e a inovação aí que a gente pode trabalhar. Eu tive uma visita hoje do nosso fomentador aí de projetos de pesquisa, que é o MAC Pesquisa, o professor Danilo, que ele estava me comentando que hoje vem ganhando muitos os projetos de pesquisa que têm essa ligação com a inovação, com a tecnologia. A gente tem que achar caminhos, porque nós somos criativos para isso, para fazer projetos de pesquisa que faz essa ligação entre a inovação, tecnologia e redes sociais e aplicabilidade dessa nossa pesquisa. Então, eu diria que está aberto o edital de iniciação científica. Vocês que estão na 4ª etapa têm 3 dias aí para conseguir fazer. Os professores têm projetos que eles podem ajudar vocês a formatar. Vocês não precisam ter uma ideia sensacional. Na minha opinião, o professor tem que fazer um projeto com vocês. É possível fazer. São 3 páginas. Eu acho que a gente aqui, como pesquisadores, temos que fazer. Então, vocês que estão aqui assistindo, quem quiser, tiver interesse, nos procurem, que nós vamos fazer um projeto com vocês entre hoje e sexta-feira. Tá bom? Muito obrigada. Venham fazer iniciação científica.